Estamos de volta com o segundo bloco do UFSC Entrevista, que hoje recebe o jornalista que tem 45 anos de carreira, gaúcho e gremista, né? Ontem, quando a gente foi buscar ele no aeroporto, ele estava vestindo a camiseta, ostentando a camiseta do Grêmio, Luiz Cláudio Cunha. Bom, Luiz Cláudio, a gente conversou no bloco anterior um pouco sobre uma série de reportagens, Sequestro dos Uruguaios, e um pouco dessa a questão da importância de um jornalismo investigativo, um jornalismo que vá atrás, pesquise, documente e não tenha preguiça. No atual cenário da nossa imprensa, da mídia, você enxerga esse viés mais analítico, inclusive das iniciativas como o Cojornal? Você acredita, naquela época, né? Você acredita que ainda existe alguém que figure nesse espaço? Eu acho que o jornalismo investigativo, ele depende fundamentalmente de duas coisas: paciência, tempo, para fazer um trabalho que eu diria um trabalho mais de imersão, mais de concentração num tema. Isso exige que se dê espaço e tempo para o repórter trabalhar com calma, com tranquilidade, para fazer toda a investigação e toda a apuração necessária. O problema é que isso tromba com a atual conjuntura da imprensa brasileira, e isso é uma tendência mundial. A imprensa está assolada por uma crise estrutural muito grave, que foi aguçada pelo advento da internet. Houve uma migração de anunciantes e de leitores para o mundo digital. Então, a chamada mídia tradicional, que mexe com jornais impressos, ela está se deparando com uma crise muito aguda em relação ao seu faturamento. Isso obriga a que ela tente agilizar os seus processos, a fragmentar o noticiário, e isso tira cada vez mais espaço e mais tempo para um trabalho de precisão, um trabalho de imersão como é o jornalismo investigativo. Eu sou muito pessimista em relação ao futuro desse tipo de jornalismo, que é a essência da atividade jornalística, que é a ideia de apurar de forma extensiva um tema relevante, grave, porque existe um certo frenesi de pressa nos nossos editores de hoje, nas redações, por fazer coberturas rápidas, fugazes, com textos telegráficos, curtos, enxutos, que não permitem uma reflexão maior e um esclarecimento mais adequado dos fatos mais relevantes. O jornalismo de investigação, ele exige espaço e tempo. E isso é uma coisa cada vez mais rara nesse jornalismo nosso, muito induzido pela internet, pelas plataformas que são coisas muito rápidas, muito rasteiras, baseadas numa tendência cada vez mais grave de imaginar que o leitor é impaciente com textos mais longos. E o jornalismo investigativo, por definição, ele precisa de espaço para se espalhar, para desenvolver a sua investigação e para explicar para o leitor o que ele está investigando. Num texto curto, enxuto, isso é impossível. Então eu fico um pouco pessimista em relação ao futuro do jornalismo investigativo clássico dentro desse contexto de muita pressa. Uhum. E você, a gente pode compreender. Vamos só primeiro um exemplo. Você já tinha citado no primeiro bloco quanto tempo você passou para fazer a série de reportagens do Sequestro dos Uruguaios. Quanto tempo mesmo? Foi desde a primeira matéria, que foi em novembro de 78, até a matéria final, que é o julgamento do juiz condenando e reconhecendo como culpados todos os envolvidos que nós investigamos, que foi em julho de 80, foram exatamente 21 meses. Foram 630 dias de apuração. Nesse período, eu fiquei absolutamente liberado da pauta normal da revista, trabalhando especificamente 7 dias por semana só em cima de sequestro, tentando cavar fontes, procurando pessoas que me davam cada vez mais um avanço na apuração e na investigação. Isso é uma coisa quase impensável hoje em dia. Tu imaginar que uma redação de um jornal, de uma revista, libere um repórter e um fotógrafo para ficar por conta de um único tema. Isso aí precisa muita coragem, muita ousadia, e na época eu tive esse apoio dos meus editores, dos meus diretores na revista, que me deram todas as condições para exercer o meu trabalho. E agora nós estamos às vésperas da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade,
E você tem percebido que isso, lógico que eu sei de um pouco de bastidor, que você tem acompanhado e coberto aquilo que a imprensa tem, que você julga e que a gente percebe também a partir do seu julgamento, que a imprensa tem deixado de lado, que é a seriedade disso, para que não ocorra ou para que puna os seus culpados. Você acha que falta espaço, falta preguiça dos jornalistas? Porque você, que é igual hoje em dia como assessor, que inclusive nos contou que tecnicamente não teria a obrigação para cobrir, mas que ninguém vai dar isso. Eu não estou mais militando na imprensa do dia a dia, mas eu tenho acesso, como todo mundo, aos relatórios, aos documentos que a Comissão Nacional da Verdade está liberando. E eu consigo fazer o confronto entre as posições corretas que a comissão está adotando em relação à investigação que ela realiza e os relatórios absolutamente inócuos, medíocres, com que as autoridades militares respondem às demandas da comissão. É inegável a falta de boa vontade dos nossos ministros militares em colaborar com a Comissão da Verdade. E o que eu faço, eu acho que devia ser a obrigação da imprensa tradicional de pegar 1, 2, 3 repórteres e fazer o que eu faço nas horas vagas, de noite, de madrugada, estudando documentos e fazendo o confronto entre as posições legítimas da Comissão da Verdade e as falsidades que os comandos militares difundem, tentando criar obstáculos para a investigação da verdade. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, que entrega seu relatório agora no dia 16 de dezembro, vai prestar um grande serviço para o país, porque ela está sistematizando coisas dispersas sobre os 21 anos de treva que nós vivemos sob a ditadura militar, e através do seu trabalho de apuração, que não vai ser um trabalho completo, porque ele começou muito tarde, o Brasil, dos 40 países que fizeram a transição da ditadura para a democracia, foi o último país a criar a sua Comissão da Verdade. E criamos essa comissão 27 anos após a queda da ditadura. A ditadura caiu em 1985 e a comissão só foi instalada em 2012. Nesse espaço, muitas fontes importantes morreram, ficaram doentes, estão com Alzheimer, perderam a memória ou simplesmente se desinteressaram. Então as dificuldades são muito grandes. Aliada à falta de colaboração das autoridades militares, criaram obstáculos muito grandes para a comissão que, apesar disso, vai produzir um relatório da maior importância, porque ela vai permitir que os futuros historiadores, jornalistas, entidades de direitos civis, a partir desse relatório, façam um trabalho de aprofundamento do nosso passado, porque só através do conhecimento do passado é que nós vamos construir o nosso futuro. Uma das também suas críticas é com relação à falta de assumir o que fizeram de errado, um pedido de desculpas e também a questão de revisão, principalmente da lei da anistia. O que você teria para comentar a respeito disso? Olha, o país no ano passado se deparou com um gesto muito digno e altivo da Rede Globo. Toda a grande imprensa brasileira está na origem do golpe de 64. Ela não foi uma mera simpatizante do golpe, ela ajudou na conspiração para derrubar o presidente João Goulart. E isso é um karma que a grande imprensa carrega toda ela. Não há exceções. Todos os grandes órgãos de imprensa do Brasil ajudaram a derrubar a democracia. De forma generosa, a Rede Globo do ano passado fez uma meia-culpa, reconhecendo que tinha errado na sua avaliação, e esse gesto deve ser considerado. Não deve ser menosprezado como um ato de oportunismo ou de arrependimento tardio. O fato de reconhecer é uma coisa muito importante. Os outros órgãos de imprensa não fizeram isso. E o mais importante, as nossas autoridades militares não assumem, por exemplo, a posição corajosa que a Rede Globo assumiu de fazer uma meia-culpa. Os nossos generais, que não tem nada a ver com os generais da ditadura, são generais da democracia, deveriam sim pedir desculpas ao país pela quebra da ordem constitucional, pela derrubada de um presidente, sem assumir as culpas e as violências que os seus companheiros de farda de 64, meio século atrás, assumiram ao enfrentar o risco de derrubar um presidente eleito pelo povo. Esse gesto de reconhecimento seria muito importante para a reconciliação do Brasil
com os seus militares. Enquanto eles não fizerem isso, e pelo jeito não vão fazer, eles estão, na verdade, de uma forma muito burra, assumindo os crimes que não são deles. Os 3 comandantes militares que hoje chefiam Exército, Marinha e Aeronáutica se tornaram generais apenas em 1995 por nomeação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, viraram generais 10 anos depois da queda da ditadura, que caiu em 85. Eles não têm nada a ver com as truculências cometidas pelos companheiros das Forças Armadas de 64. Então eles estão livres para tomar uma postura digna em relação ao país, em relação à sociedade brasileira. O que a gente esperava desses comandantes é que eles tivessem essa atitude corajosa. O problema é que eles foram nomeados há 7 anos atrás, eles não são intocáveis, são imexíveis, foram nomeados em 2007 pelo presidente Lula, continuaram com a presidente Dilma e estão lá, intocáveis e ortodoxos dessa postura extremamente retrógrada de não reconhecer os erros. Isso é muito ruim para o país. Eu espero que ou eles reconheçam essa posição e se encontrem de novo com a sociedade brasileira, ou então que eles cedam lugares para generais e oficiais mais modernos, mais atualizados com as demandas de uma sociedade democrática e resolvam reconhecer os erros de um passado que não lhes pertence. Mas, Cláudio, a gente vai fazer mais uma pausa no nosso programa e a gente volta a seguir para encerrar a nossa conversa, tá ok? Você de casa, a gente volta já já.